Olá, meus amigos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo grande para todos vocês que me ouvem nesse momento de reflexão. Hoje queremos falar sobre o amor de Deus, o que é amar, e também queremos falar acerca de algo muito importante, acerca da santificação e santidade. Quero dar continuidade falando sobre isso. Não importa teu credo religioso, irmão católicos, você irmão evangélicos da Igreja Batista, Assembleia de Deus, vocês irmãos de qualquer outra denominação, eu baso a minha vida aqui, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E lembre-se que nós somos o que conformamos a igreja, pois Jesus disse que ele não habitava em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo, e esse templo somos nós. E aonde estivessem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Eu creio e eu tenho certeza que você crê que ele está presente, porque você também estará assistindo este vídeo, que é para abençoar a sua vida, sem nenhum fim lucrativo, sem nenhuma demagogia. Eu vim trazer uma palavra que Deus pôs no meu coração no dia de hoje para você. Eu gostaria que você fosse mesmo muito abençoado, tá bom? Mas antes de eu começar a falar aqui sobre a palavra de Deus, eu gostaria de dar bom dia para vocês que estão em outro continente, como a Austrália, Japão. Boa tarde para quem está no Sul da América agora. Muitas pessoas estão ainda à tarde, boa tarde. Outros ainda nem escureceram. Assim que, bom dia, boa tarde e boa noite, como eu estou aqui nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance nesse momento. E, independentemente do seu credo religioso, outro dia alguém olhou um vídeo meu e eu fiquei até muito feliz. Ela viu o vídeo e ela fez um comentário. E ela disse assim: olha, pelos vistos você é crente, mas você tem muita razão nas palavras que tem dito no teu vídeo. É uma verdadeira realidade, pois hoje em dia existem muitos pilantras por aí. Ela fez aquele comentário: pelo visto você é crente. E eu agradeci a ela e agradeço pessoalmente novamente a essa pessoa. Não vou dizer o nome dela, que eu não quero expor. E eu disse para ela: olha, a palavra crente ao qual você se referiu é derivado da palavra acreditar, que vem do verbo acreditar. Quem acredita, crê. Quem crê, crê em alguma coisa. Porque ela disse: pelos vistos você é crente. Olha, todos são crentes, porque alguém crê em alguma coisa. E ela disse: eu, pessoalmente, sou ateia. Assim, ela disse. E eu disse: deixa-me corrigir você. A palavra crente vem de acreditar, do término acreditar, do verbo acreditar. Por exemplo, eu acredito nos meus pais quando me aconselham, porque tenho experiência de vida e como meus pais querem sempre me dar o melhor, como Jesus disse: se vós, sendo homens, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais eu que estou nos céus. Não foi isso que Jesus disse? Né? Se vós, sendo homens, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais eu que estou nos céus. Então, por exemplo, se um filho pede pão
O pai não lhe vai dar uma serpente ou uma pedra. Você lhe pede um peixe, não lhe vai dar uma serpente. Não sei se você me está compreendendo. O pai sempre quer o melhor para o filho. Então eu creio, eu acredito no meu pai, eu acredito na minha mãe. E eu sei que você também acredita, ou não? Você também acredita. Eu tenho certeza que você acredita. Uma certeza absoluta que você acredita no que eu estou falando. Certeza absoluta. Você acredita. Você acredita na ciência, você acredita na medicina. Daí está o derivado da palavra crente. E eu expliquei para ela. Uma coisa é acreditar e crer, que é do derivado crente, como você pronunciou. E outra coisa é ser religioso. E se você for ler a Bíblia, o que mais deixava Jesus chateado era os hipócritas. Por que os hipócritas? Porque eles eram religiosos. Os fariseus eram religiosos. Eles pregavam a palavra, o Antigo Testamento, a lei, que é perpétua, que é contínua. Jesus não veio tirar a lei. E há muitas igrejas neopentecostais que hoje pregam coisas que estão totalmente fora dos parâmetros bíblicos. Os preceitos do Senhor é perpétuo. A lei do Senhor é para ser cumprida. É tanto que Jesus disse: eu não vim retirar a lei, mas eu vim fazer com que a lei se cumpra. Então eu explicava para ela, pelo fato de eu ter formação nessa área e ter conhecimento, então eu estou apto a falar dessas coisas. Mas não é porque eu sou um religioso ou um crente daqueles que anda com aquela bibliona debaixo do braço, oh meu Deus, oh meu Pai. Não tem nada a ver. E tampouco critico quem os fazem. Não tem nada a ver. Porque de que vale você levar a Bíblia debaixo do braço, tá entendendo? Mas não levar no teu coração o ensinamento de Deus. Você tem que levar na tua vida, no teu coração, na tua alma, os ensinamentos. Porque de nada vale você estar ali, acreditar em Deus e não levar os ensinamentos. Eu gostaria que você observasse uma coisa que Deus te ensinou aqui no livro de Efésios. Abra tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5, para que você possa entender. Peço-vos perdão pela vestimenta, pois eu sou uma pessoa simples, normal. Anteriormente, eu prego para vocês da maneira que estou, em minha casa, no conforto do meu lar, ou independentemente do lugar onde esteja, pode ser que eu esteja de gravata ou de fato, não faz diferença. Não faz diferença aquilo que você leva posto. O que faz diferença é aquilo que você leva dentro de você. Isso é que vai fazer a diferença. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Porque há tantas pessoas que estão com os olhos vendados. E eles escondem a verdade. Porque estão presos a uma instituição, presos a uma religião que toda a vida ha pregado algo com que ela creia naquilo, mas por falta de sabedoria, por falta de leitura, por falta de buscar um ensinamento mais aprofundado, ela fica preso àquela religiosidade que na vida dela não lhe proporciona nenhum benefício. De que serviria a palavra de Deus, as bênçãos de Deus,
se elas a mim não me trouxessem e não me proporcionassem benefícios. Já que Deus disse que Ele veio trazer vida com abundância. Então você tem que parar e pensar, ser inteligente. Pô, se Deus vem trazer vida com abundância, eu também tenho o direito de ter abundância. Abundância na saúde, abundância familiar. Tenho o direito de ter uma vida digna de um filho de Deus. Eu posso ter dificuldades, posso passar por momentos de... Posso, mas eu creio com todo o meu coração, com todos os meus pensamentos, com toda a minha alma, com toda a minha certeza, que tudo aquilo que eu determino, que tudo aquilo que eu penso, acontece e tem acontecido na minha vida. Eu sou prova viva disso. Ninguém é insubstituível. Se você sair dessa religião, ou se você sair dessa instituição, a unção de Deus já não estará sobre você. É mentira, pessoal. Isso é balela. Mostra-me aonde está escrito isso. A pessoa que diz isso, que a unção está sobre as paredes, o teto ou o nome da instituição. É mentira. Porque eu vi Jesus pregando no monte. Eu vi Jesus pregando na Bíblia na beira do mar, para multidões, no Sermão da Montanha. Eu vi quando ele chamou aqui na Bíblia, que ele chamou com ele, que ele acompanhasse João e Pedro, né? Enquanto ele fosse orar lá no Getsemane, e disse: esperai-vos aí abaixo e vigiai-vos enquanto eu oro. Mas eles dormiram, e quando Jesus voltou, encontrou eles o quê? Dormindo. E há muitas pessoas que sigam dentro dessas religiões, dormindo espiritualmente e acreditando em palavras, versículos soltos, e que não têm, na realidade, nenhuma formação teológica, nenhum estudo. Mas diz a Bíblia que o estudar é enfado da carne. Então tu vai buscar por que Paulo disse que o estudar é enfado da carne. Porque ele era doutor. Paulo era um homem formado. E por que Deus escolheu Paulo, sendo um homem tão pecador, perseguidor de cristãos, matou a muitos? Deus perdoou a ele, Jesus perdoou a ele e o escolheu. É tanto que Paulo foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Está entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então você tem que abrir a sua mente, abrir a sua visão. Eu sempre que te vi nas outras religiões ou nas outras instituições, eu ouvi o que eles diziam, mas no meu ouvido sempre houve um filtro. É por isso que hoje eu sou pai. É por isso que hoje eu estou vivendo bem e vivo bem. Como bem. Porque certas religiões por onde eu passei, dizia que se o pastor saísse, a vida dele ia destruir. E tem pessoas que põem isso no coração dele e a vida dele destruída. Há outros que estão lá até hoje e conhecem toda a sujeirada, me conhecem e permanecem lá porque diz: Alex, mas se eu sair dali, para onde é que eu vou? Já estou com a idade avançada. Eles que pagam meu aluguel. Para com isso, pessoal. Aonde está a fé que você pregou, pastor? Aonde está a fé que você pregou a vida toda? Pois eu digo, o que eu preguei, eu vivi e vivo. Não saí da instituição, não fui expulso porque roubei, porque adulterei, porque fiz alguma coisa errada, não. Sempre fiz o que foi correto. Mas havia muitas coisas que eu não estava de acordo. E quando eu passei por um momento difícil da minha vida, eu disse: basta, até aqui já deu. E eu, por vontade própria, me acerquei à liderança da instituição e digo: aqui está as chaves, eu não quero. E insistiram para me ficar.
E pediram para mim ficar, porque sabiam que eu não era qualquer um. Sabia que eu tinha um poder de convencimento, que eu tinha uma boa dicção, que eu tinha uma boa formação, falava bem e fluentemente o espanhol, que é o que mais se fala nos Estados Unidos da América. Então, quer dizer, eles sabiam quem eram os seus pastores. E não me queriam porque eles tinham amor por mim. Eles me queriam porque sabiam que eu podia trazer o resultado quê? Monetário, econômico, dos fiéis, quando Deus não queria nada daquilo. Que é para pagar a conta disso, pagar a conta daquilo. É verdade, tem muitos gastos? Tem. Mas o que se é feito de tanta quantidade que sobra? Enquanto uns vivem na opulência de tremendas casonas, carrões, não sou contra. Aí eu vejo o pastor lá, vivendo uma vida oponente, com o dinheiro que aquela ovelha levou à igreja, e de repente ela deu aquela oferta, com tanto sacrifício, ela nem podia dar, e ela deu. E o pastor põe a mão naquilo e mexe como se nada. Não vou ser hipócrita, também já errei muito, já falhei muito. Eu, pastor Alex, já errei, já falhei, mas eu pedi perdão a Deus dos meus pecados, paguei pelos meus erros, porque Deus me perdoou, mas eu nunca fui exonerado de pagar por aquilo que eu fiz. Assim como Deus perdoou a Davi, e Davi colheu os frutos daquilo que ele havia feito, Deus também me perdoou, mas eu colhi o fruto daquilo que eu plantei. E graças a Deus, hoje eu tenho autoridade para dizer para qualquer um de vocês que a glória da segunda casa é maior que a da primeira, porque eu sou feliz. Não é como eles dizem, não. Tá entendendo? Já me acerco aos 50 anos e tô de pé, enquanto tem muitos lá dentro enfiados até hoje com medo. Não, essa aqui é a minha segunda casa. E não é com dinheiro alheio, não, é com dinheiro do suor do meu trabalho. E as pessoas que não pensam, vivem aquela vidinha, que o homem de Deus não tem aonde ficar, o homem de Deus não tem nada. Mas por que os líderes evangélicos têm tudo? Por que eles não abrem mão de tudo? Por que eles não dão tudo também para uma instituição, para uma ONG? Porque eles pedem, mas na hora de fazer... mas você vai dizer assim, você que é, de repente, dessa religião. Mas eu vejo o que eles fazem. O que eles fazem não é nada comparado com o que eles têm, pessoal. Eu digo porque conheço, vivi no centro das atenções daquilo tudo. Conheço o miolo, o cérebro, o mais podre, o mais sujo de tudo aquilo. Religião é podre, é suja. Mas essa aqui não, essa aqui é a palavra da verdade. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus. Olha só. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus. Não fique imitando a pastor, não. A bispos, não. Não fique imitando a B, a C e D, não. Porque a Bíblia diz claramente, Efésios capítulo 5, no primeiro versículo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quando é que um filho é amado? Um filho é amado quando ele anda em obediência. Se você andar em obediência, você é amado. O seu pai te ama, sua mãe te ama. Ou você não lembra no momento em que Jesus foi ao encontro de João Batista, e João Batista estava realizando batismo nas águas, e ele dizia:
Eis que eu vos batizo nas águas para a remissão dos vossos pecados, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com fogo. E esse fogo era o fogo do Espírito Santo. Então apareceu-lhe a ele a quem? Jesus. E ele reconheceu na mesma hora Jesus. Porque a Bíblia diz que João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando lhe tocou a sorte a Zacarias lá dentro do santuário, no livro de Lucas fala sobre isso. Lhe tocou a sorte a Zacarias a entrar no santuário e fizer um pedido a Deus. E a mulher dele, Elizabeth, não podia ter filho. E ele, porque não acreditava que o anjo estava na frente dele falando com ele, o anjo disse, porquanto não haveis acreditado em que eu estou dizendo a ti, até que seu filho nasça, tu ficarás mudo. E quando ele saiu de dentro do santuário, todo mundo queria, porque estava a congregação cheia, todo mundo queria saber o que ele havia ouvido do anjo. Mas ele estava mudo, ele não podia falar, porque ele duvidou no coração. E você, pastor, que não sai, que fica aprisionado, é porque você não crê, você não acredita. Eu saí, chorei lágrimas, mas nunca telefonei para pai ou mãe para pedir uma moeda. E estou de pé, sou feliz, tenho uma esposa maravilhosa, linda. Tenho minha casa humilde. Tenho o meu carro, ela tem o dela. Está entendendo? Tenho aquilo que eu quero ter. E não foi por causa da instituição, não. Porque há uns que dizem assim, eu tive aqui lá daquela favela. Nem todos que chegam à igreja e nem todos que se candidatam a ser um pastor ou a ser um auxiliar de pastor, saiu de favela ou saiu de um morro. As pessoas pensam isso. E eles, com essa arrogância, emitem essas palavras. Eu ouvi e vivi. E de repente você, pastor, você, obreiro, de qualquer outra instituição que seja, liberte-se. Liberte-se, porque isso vai te fazer mal. Tenho buscado a Deus. Tenho feito reuniões com pessoas que me conhecem há anos. Nenhuma delas deixaram de falar comigo. E eles até podem falar o que quiser para elas, que elas não entram na internet, elas não veem essas coisas, elas não estão interessadas nessas coisas. São pessoas maiores, capazes de pensar, pessoas inteligentes. Então, em vez de você ficar imitando ao bispo A, venerando, esse bispo é um bispão, esse fulano, tem gente que até fala assim, meu bispo, meu pastor. Não, ai meu bispo, que meu pastor, nada, pá. Ai meu Senhor Jesus, que morreu na cruz e deu a sua vida para que os meus pecados fossem perdoados, que levou sobre si todas as minhas transgressões, o castigo dos meus pecados, das minhas maldades, das minhas pisaduras estava sobre ele, e sobre as suas feridas e chagas, eu fui sarado, e sou liberto, porque eu já andava na igreja desde muito pequeno, não conheci o evangelho ontem, ou na instituição A, ou B, ou C. Então, você, quando lê o livro de Efésios, você entende. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Quem anda em amor não escarnece o próximo. Quem anda em amor, perdoa o próximo. Quem anda em amor não fala mal de ninguém, nem de religião A, B, C ou D. É tanto que eu estou a falar aqui, mas eu não estou a dizer o nome de instituição nenhuma. Por quê? Porque as pessoas que estão nesses lugares são pessoas de Deus, mas pessoas que, infelizmente, não têm a sabedoria e o conhecimento que eu tenho.
E nem por isso elas deixarão de ser de Deus. E não será por mim que elas vão se escandalizar, e não será por mim que elas se tornarão pedra de tropeço. E tampouco tenho nada contra essas religiões ou instituições, porque também aprendi coisas muito boas ali. E digo mais para você: eis que conhecereis a verdade, e a verdade te fará livre. Não importa a idade que você tenha, não importa a idade que você tenha, se você crê e se tudo que você pregou a vida toda, pastor, obreiro, evangelista, jovem, se tudo que você pregou para outras pessoas um dia é verdade, então hoje é momento de você refletir e dizer: não, eu posso, eu também vou tomar uma atitude na minha vida. Eu vou seguir meu rumo, vou crer em Jesus, vou ler a palavra, vou buscar estudar. Porque Jesus disse: o meu povo perece, o meu povo sofre por não conhecer as Escrituras. Enquanto muitos falsos profetas que estão como lobos no nosso meio, usam palavras soltas dentro da Bíblia só para arrecadar, você já sabe o que é, né? Money. É isso que eles querem, nada mais. Será que quer sua salvação? E você... é que eu tenho muito... Tem pessoas que têm muito respeito por mim, carinho por mim. Fala comigo já há mais de 30, 20 anos. Em países que eu passei ter meu contato. Fala comigo mesmo, não estou mentindo. Mas eu sempre ensino a elas: Deus está em primeiro lugar. Não, pastor, é que eu lembro do Senhor, porque o Senhor foi que me ensinou a dar os primeiros passos. Falei: mas foi o Espírito Santo que te convenceu, não fui eu. Porque o homem não tem poder de convencer, quem tem poder de convencer é o Espírito Santo. Existem pessoas que podem pregar o Evangelho e estar salvando muitas vidas e perdendo a sua própria vida. Porque está escrito: de que adianta ganhar muitas almas e perder a vossa própria alma? Quando a Bíblia fala sobre isso, está se relacionando bispos, pastores e sacerdotes. De que valeis ganhar tantas almas enquanto está perdendo a sua própria alma? Há pessoas que podem estar vivendo no pecado e assim mesmo está ganhando alma para Jesus. E quando chegar aquele grande dia, como está escrito lá no Novo Testamento, dirá: mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus dirás: apartai-vos de mim, malditos. Olha a palavra, a pior palavra que pode existir na face da terra é a palavra maldito. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Por que ele dirá dessa maneira? Porque a Bíblia diz que maldito é o enganador. E é o que acontece dentro dessas religiões. Há muitos enganadores, aproveitadores, que não gostam de trabalhar, mas que gostam de viver da vida alheia, do dinheiro alheio, contando história, prometendo coisas que sim podem acontecer dentro do contexto bíblico, sempre quando a pessoa seja inteligente e capaz de pensar. Não porque o homem está falando, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui de pé, eu não seria um vencedor, porque a unção permanece em mim e eu permaneço nele, porque quem me chamou e quem me ungiu foi ele, não foi homem não, foi Deus que me ungiu. Se Deus não tivesse me ungido, então hoje eu não estaria aqui. Vós me entendeis o que eu quero dizer? Então você tem que entender, não é a instituição A, B ou C. Sabe por que existe instituição com nome? Porque diante da lei, da Constituição de qualquer país, e qualquer empresa, vamos dizer assim, tem que ter um nome
registrado, e a parte do nome tem que ter um CNPJ ou um NIF. Mesmo que seja uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tem que ter um CNPJ ou um NIF e um nome. E lá figura como instituição filantrópica sem fins lucrativos. Aqui, em Portugal, quando uma pessoa que prega o evangelho vai se registrar, praticar e viver disso, aqui em Portugal, sabe o que acontece? Nas finanças tem um código. E sabe qual é o código? O código lá diz que é sacerdote não católico. Já no Brasil, não. No Brasil, o código para quem prega o evangélico se chama ministro de culto. Por quê? Porque a palavra pastor não existe. A palavra pastor é no sentido figurado. Quem pastoreia ovelhas é quem trabalha no campo. Então a Bíblia, quando se refere a pastor, se refere a um bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque antigamente, quem tinha muitos animais, muitas ovelhas, era pessoa de posse, eram pessoas ricas. Então eles cuidavam das suas ovelhas, eles cuidavam delas, porque ela era o meio de sustento deles. Era deles que saía o leite, era deles que saía a carne, tá entendendo? Então eles necessitavam cuidar. E as suas ovelhas conheciam o seu pastor. Se você vai em Israel, até o dia de hoje, os pastores de ovelhas, eles conduzem as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem o toque que ele faz com o cajado. Elas podem estar de longe. Se eles dão um toque com o cajado e fazer o sinal, elas levantam a cabeça para olhar. É uma coisa incrível. Elas fazem assim, porque elas sabem que é o dono que está chamando. E se tiver outras ovelhas, se não for do rebanho dele, não reconhece, porque aquela ovelha vai reconhecer o dono dele e o cajado dele, o barulho que ele faz, da forma que ele faz, porque cada pastor tem uma maneira. Então a palavra pastor é usado para aqueles que cuidam das ovelhas no campo, dos carneiros no campo. Então Jesus comparou os sacerdotes, que é o que nós somos mediante a palavra de Deus, os sacerdotes é comparado a um bom pastor de ovelha, que dá a vida pelas ovelhas e as cuida, para que ela produza bom leite, para que ela produza boa carne, boa gordura e boa lã, como no passado. Então, no sentido figurado, existe a palavra pastor. Bispo não, bispo já é uma palavra bíblica. E apóstolo? Não, já não há. Apóstolo já não há, porque a Bíblia usa a palavra apóstolo, mas os apóstolos já passaram. Agora o que há são bispos e os seus auxiliares, presbíteros, diáconos. Tá entendendo? Ah, o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, ele pode ter posto esse nome sobre ele, ou esse estigma sobre ele, para ter mais visualização, para ser mais visto. Mas meu nome é Alex. Alex em inglês ou em espanhol. Desculpa, eu estou habituado a dizer Alex pelos anos que estou aqui fora, mas em português é Alex. Se você falar Alex em inglês ou falar Alex em espanhol, vou escrever o final do teu nome com a letra I. Mas Alex não, porque só o som da letra X, que é X, é tanto X em inglês ou X em espanhol. Tá entendendo o que eu quero explicar para você? Então, o meu nome é Alex Peix da Silva. Aí eu digo para você, lá no meu BI,
no meu DNI ou na minha carteira de identidade, não está escrito pastor Alex Paz da Silva, bispo Paz da Silva. Ah, porque se eu não chamar aquele fulano de bispo, se eu não chamar aquele fulano de pastor, se eu não chamar aquele fulano de apóstolo, então eu estou faltando respeito? Não. No documento dele figura o nome dele. O nome dele figura lá como está registrado. E as pessoas confundem respeito com temor. Temer a Deus é uma coisa. Respeitar as demais pessoas também traz respeito. E sedes manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Às vezes, mais vale ficar calado, por mais difícil que seja, que estar rebatendo. Eu não discuto religião, não discuto política e não discuto futebol. A política, eles estão milionários. O futebol, eles estão milionários. E os religiosos, os grandes que estão lá em cima, também não estão pobres, estão milionários. E você que está discutindo por tudo isso daí, já viu como é que está a sua situação? Então deixa de estar brigando por instituição, por uma placa. Não, você tem que lutar pela tua salvação. Você tem que lutar pela tua bênção. E diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele se entregou, Jesus se entregou como? Jesus, ninguém levou ele à força não, ele mesmo se entregou. Se você ler bem a Bíblia, você vai ver, ele não foi levado à força não, porque até mesmo eles não sabiam quem era Jesus. Mas o que havia de entregar a Jesus, Jesus disse assim, melhor não houvesse nascido, que era Judas Iscariotes. E os soldados, como não sabia quem era Jesus, porque todos se pareciam, as vestimentas eram igual, então foi combinado ali, né, com os soldados. E Judas disse assim, aquele que eu chegar perto e dar um beijinho no rosto dele, esse é Jesus, porque até então eles não sabiam quem era Jesus para poder chegar e prender. Mas Jesus, já conhecendo e sabendo o que ele vinha fazer, disse assim, anda, Judas, acerca-se a mim, vem fazer o que tu veio fazer. E beijou Jesus. Olha só, Jesus se entregou. E quando se acercaram para tentar levar Jesus, Pedro desembainhou a espada. Ele desembainhou o quê? A espada. Significa dizer que ele andava aqui com uma espada. Ele andava armado. Ele desembainhou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. E imediatamente Jesus o repreendeu e disse que não o fizesse, dizendo, não faças isso, porque quem com ferro fere, também serás ferido. E vendo aquele soldado em pranto de dor, pegou a orelha e a voltou a pôr no mesmo lugar. Olha o amor de Deus. Mesmo sabendo que saindo dali ele ia sofrer horrores, mesmo sabendo que iam dilacerar, espancar, fazer de tudo, mas ele amou. E às vezes você por uma palavra se chateia, às vezes por uma palavra deixa de falar com uma pessoa, às vezes por uma coisa mínima no trabalho você tem cara feia, fala mal, discute. Isso acontece até comigo, mas eu luto contra mim mesmo, eu luto contra a minha vontade, contra aquilo que está aqui dentro. Eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ter domínio. Você tem que ter domínio próprio. É por isso que você tem que se santificar, como Daniel. Daniel se santificava, orava 3 vezes ao dia e se santificava. Mas no momento que chegou a dificuldade e que jogaram ele dentro da cova dos leões, Deus fez com que os leões ficassem ali mansinho, como gatinho, e os leões que estavam famintos, nenhum deles
nem sequer tocou nenhuma unhazinha. No outro dia, quando abriu lá a cova, viram lá Daniel, disseram assim, olha, o rei diz assim, bendito seja o Deus de Daniel, a partir de hoje não existe outro Deus aqui, senão o Deus de Daniel. Esse é o verdadeiro Deus, que o livrou dos leões, que os leões já levavam dias sem comer. Está entendendo? E se ele não fosse um homem santificado, que significa, já falei, reservado e separado para Deus, será que ele ia ter o livramento? Deus já me deu muitos livramentos. Deus já te deu livramento a você e você não sabe. Deus sempre está te livrando. Sempre tem alguém orando por você. Seja teu pai, seja tua mãe. Orando ou rezando, as duas palavras é igual. Eu já escutei dentro de algumas religiões o absurdo das pessoas ou de alguns pastores ou bispos falar que a palavra rezar não se diz. E eu falei, aonde está isso na Bíblia? Olha como é que as pessoas são ignorantes. Vai buscar o que significa a palavra rezar. Porque todo o povo de Israel, eles rezam no Muro da Lamentação. Rezar é falar com Deus. Aí dizem, não, a palavra rezar, quem reza é macumbeiro. Até isso eu ouvi nessa instituição. Tudo mentira. Vai estudar teologia, vai buscar com o doutor Rodrigo Silva, que fez a novela Gênesis. Ele também tem um canal, ele fala, você que é teólogo sabe disso, o significado da palavra rezar. Qual é o significado da palavra oração, então, pastor? Oração vem de oratória. Tem gente que estuda para ter boa oratória, para ter boa adicção. Eu sou um bom orador, porque você consegue ouvir e entender claramente tudo o que eu digo, porque sei fazer o que eu estou fazendo. Estudei para isso. Então você é capaz de entender claramente o que eu estou passando para si. Ou não? Qualquer dúvida, você pode deixar aí no rodapé, nos comentários, e eu vou te responder. Não esqueça de subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações para que você seja informado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Eu não me dediquei a falar da palavra de Deus porque é semana festiva, então tem os familiares, os filhos, dá atenção, então me faltou tempo. Mas hoje não, hoje eu vim aqui trazer essa palavra para vocês. Efésios capítulo 5 até o versículo 2. E se você quiser continuar, você pode ir até o 3 também, que diz assim, mas a prostituição é toda impureza ou avareza, nem ainda nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices. Você sabe o que significa a palavra chocarrices? Chocarrice, eu vou deletrear para você. Chocarrice, CHOCARRISIS, chocarrices. Chocarrices é aquela pessoa que faz aquela brincadeira de mau gosto, por exemplo, assusta outra pessoa, se esconde e assusta, a pessoa toma um susto, dá um grito e depois dá uma risada dizendo, não, eu estava brincando. Ou chega em casa, conta uma mentira e assusta a mãe, assusta o pai, assusta um amigo. E depois no final que a pessoa fica tão assustada, ele diz assim, eu estava brincando. Isso se chama espírito de chocarrice. Aqui fala tudo o que você quiser saber. Isso é um espírito de chocarrice. As pessoas que têm essa mania de brincadeiras de mau gosto, de ficar enganando. Isso é chocarrice, isso não se faz. Não é eu que eu digo.
Agora, se você quiser ir buscar no dicionário, pode buscar o que significa a palavra chocarrices. Chocarrice é isso. Pessoas que brincam ou que faz algo mal e depois diz que eu fiz brincando. Por que você não faz brincando e transfere para o número do NIB ou para o número de conta dessa pessoa alguns milhões? E depois diz assim, olha, eu transferi para sua conta, mas eu fiz brincando, pode me devolver? Isso você não faz, não é verdade? Ai, pessoal. Faz o que está escrito na palavra de Deus, Efésios capítulo 5, e verás que serás muito abençoado, assim como Deus tirou a venda dos meus olhos, abriu. Estou aprendendo. Israel, maravilhoso. Minha esposa já teve Israel, conhece muito. Tem um canal no Instagram de Israel, em Portugal. Ela gosta muito, conhecemos a história a fundo, estudamos sobre isso, tirei teologia, sei sobre isso, sei o que eu estou falando, não são balelas, como muitos pastores pregam e nem sabem o significado das coisas que eles pregam. Hoje sim eu tenho autoridade para dizer, eu sei o que digo, não como outros que até títulos compraram para dizer que é isso e aquilo, e depois foi um vexame, uma vergonha de aparecer na televisão, em rede nacional, que o fulano comprou de promo. Olha, meu Deus, só a misericórdia do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos vocês a paz de Deus sobre a vossa vida. Deus abençoe todas essas pessoas. Que elas recebam a cura, recebam a prosperidade, recebam uma vida abençoada e plena. Abençoa todas as instituições, todo o credo religioso, as pessoas que ali congregam, participam, dá sabedoria e discernimento a todos os homens que estão lá, porque eu creio que assim como há o homem mau, também há o homem bom. Abençoe aqueles que pregam a palavra da verdade. Abençoa aqueles pastores que realmente cuidam daquelas ovelhas, daquelas pessoas com amor, com carinho. Meu Deus, porque eu acredito que há muitas pessoas ali naquele local. Não tenho nada contra elas, mas contra aqueles que se fazem passar por algo que não é. Mas eu te digo, Senhor, do meu coração não tenho nada contra nenhuma. É tanto que eu nem menciono o nome de nenhuma delas. E não menciono, Senhor, não é porque eu tenha medo, não. Eu não menciono porque eu temo ao Senhor. E eu não quero ser pedra de tropeço para nenhum dos teus pequeninos. Porque o Senhor disse na tua palavra que os escândalos eram inevitáveis. Mas ai de por quem viesse os escândalos. Então não sou eu que vou me incumbir de destapar a desnudez, ou seja, a podridão, as coisas que eu vi lá dentro. Não, eu não farei isso. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor vai fazer com que essas pessoas cheguem a saber, a ver. Assim como eu cheguei a saber, assim como eu cheguei a ver e ouvir coisas absurdas, bárbaras, essas pessoas também um dia chegarão. E se elas crerem, têm fé como eu tive, e criem todo o tempo, mesmo nos momentos difíceis, ela também será muito abençoada, assim como eu sou, de cara limpa. Não estou como muitos dizem por aí, miserável e jogado por ali. Não, eu tenho família, tenho pai, tenho mãe, tenho tios, tias. Tá entendendo? Eu não sou uma pessoa qualquer, não. Entendeu? Porque eles acolhem muitos para a sua religião, mas no final humilham, dizendo que aquelas pessoas não são nada. Mas mal eles sabem que muitos deles não chegam nem ter a inteligência, a sabedoria que muitos daqueles que estão ali sentados quietinhos, calados, até são mais inteligentes que eles. Essa é a verdade. Pai, perdoa-me todos os meus pecados em obras, palavras e pensamento.
Ensina-me a ser humilde, porque eu não sou humilde e eu quero ser humilde, Pai, de coração. Tira de mim toda soberba. Perdoa-me se eu fiz algum mal a alguém que me escuta, pois a minha intenção não é ferir a ninguém, mas é amar a todos e fazer que todos conheçam a palavra de verdade, como o Senhor me fez. Porque o fato de que alguém esteja dentro de uma igreja não significa dizer que essa pessoa ela está salva. O fato dela estar dentro de uma instituição não significa dizer que ela está fazendo as coisas corretas, porque ela pode estar sendo conduzida por maus caminhos. Mas a culpa não vai cair sobre ela, porque ela faz, meu Deus, inocentemente. Existe o pecado premeditado e o pecado inconsciente. E há pessoas que fazem coisas inconscientemente, sem saber que é pecado, porque é direcionado por aqueles lobos ferozes que estão ali dentro, enganando, mentindo. Por isso eu peço ao Senhor que as proteja e as livre de todo mal. Acampa com os teus anjos na casa de cada uma delas. Visita os hospitais, visita os enfermos, visita nossas famílias. E livra-nos de todo mal. E que nós todos possamos ter uma entrada de ano muito abençoada no nome santo do nosso Senhor Jesus. Que tenham todos uma boa noite. Deus vos abençoe. Eu, Pastor Alex, estou aqui para te atender a hora que for necessário. Deixe seu comentário, as suas dúvidas, e eu, com muito gosto, amor e carinho, te responderei. Ainda que tivesse milhões de pessoas, eu ia buscar responder. Não como muitos que, quando começam e tem pouquinhas pessoas, responde a todo mundo, né? Aí quando se torna um influencer, que tem 1 milhão de pessoas e ganha muito dinheiro, nem lembra da pessoa. A pessoa manda uma mensagem, fala com ela não responde, não dá o joia. Sabe qual é a desculpa dela? É que são tantas pessoas que eu não consigo fazer isso. Então contrata alguém que possa gerir isso para você. Porque quando você não era nada, você estava lá no fundo do poço, lá, que você começou, que você pedia like, que você podia para se subscrever, você atendia os poucos que você tinha. E hoje que você está aqui, você esqueceu delas todas. Humildade em primeiro lugar, pessoal. Hoje eu fiquei até admirado de algo que o Luva de Pedreiro falou. E eu fui lá e fiz um comentário, ele até deu um joia. Eu até comentei, eu até coloquei lá no meu Instagram. Falei, olha aqui quem deu um like no comentário. É um menino com tão pouca instrução, mas teve palavras sábias no que disse. Deus abençoe a vida dele, porque apesar de hoje ele estar bem de vida, ser rico, porque graças a Deus o abençoou e continue abençoando, ele é um dos brasileiros que representa a classe minoritária, a classe desfavorecida. Não perdeu a sua identidade, a sua raiz. Porque aqueles que não têm nada um dia, quando chega aqui, empina o peito e fica arrogante. Não seja assim. Seja diferente. Permaneça com a tua humildade, permaneça na tua insignificância, que Jesus cresça e você diminua, e eu diminua, porque nós não somos ninguém, não somos nada. Ok, pessoal? Não é porque você tem um pouco mais de dinheiro, ou um pouco melhor de condição econômica ou status, que você vai deixar de ser aquela pessoa que você era quando você era pequeno. Lembre-se de onde você saiu, lembre-se de onde você nasceu, de onde você saiu, se foi da quebrada, se foi da favela, de um bairro humilde. Lembre-se daquelas pessoas que estiveram do seu lado, dos seus colegas, da sua amizade, da sua infância. Tá entendendo, pessoal? Não esquece não. E lembre-se daqueles que foram os primeiros a se inscrever no seu canal quando você pedia, curta. Quantos eu não fiz isso? Quantos eu não fiz isso? Talvez eles nem saibam mais que eu existo. Mas no início até metiam conversa comigo. Hoje nem fala comigo mais. Mas assim é a vida, né? Inscreva-se nesse canal.
Ative o sino de notificação para que você seja informado toda vez que eu pôr um vídeo no ar. Compartilhe o vídeo para poder divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha boas entradas, que o ano de 2023 seja muito abençoado para si. Ore muito a Deus e peça a Deus que Ele te livre de todo mal nesse fim de ano. Amém, pessoal? Vos deixo aqui, pois já se tornou largo o vídeo, 55 minutos. Não sei quem vai ser capaz de ouvir todo esse vídeo, mas quem os ouvir será muito abençoado. E aquilo que você tanto queria, você vai receber. Você acredita em mim? Então pode escutar o vídeo e ter certeza de que essa palavra que eu estou dizendo agora está aqui, ó. Aqueles que creem em mim, ó, está escrito aqui, aqueles que creem em mim fará obras iguais ou maiores. Credes em seus, ó, credes em seus o quê? Profetas, e prosperareis. Deus te abençoe.